Boa noite, minhas irmãs. Quero começar compartilhando com vocês o Salmo 119, no versículo 10 e 11. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muitas irmãs têm conversado comigo e são muitas mesmo as irmãs que falam para mim assim: mas é porque no meu primeiro casamento eu não era feliz. Eu passei por isso. Mas agora, nesse meu casamento, que é o que eu considero meu casamento, eu amo muito meu marido. E eu quero meu casamento de volta porque eu entendo que esse eu amo, o outro eu nunca amei. E minhas irmãs, não tem a ver com amor, tem a ver com decisão. A gente, quando fala de sentimentos, a gente acha que a vida real é como nos filmes, mas não é. Com Deus, Ele faz alianças. E a aliança que você fez de livre e espontânea vontade com o teu marido, dizendo que estaria com ele até que a morte separasse, ela foi muito séria com Deus. Casamento é algo muito sério. Não tem a ver com se eu gosto, se eu não gosto, se eu amo, se eu não amo, até porque amor não é um sentimento. Amor é um mandamento. Sentimento é paixão. Isso que você sente pode ser paixão, admiração, pode ser muitas coisas. Mas amor mesmo é uma decisão. E aqui nesse salmo que acabamos de ouvir, devemos buscar de todo o coração não se desviar dos mandamentos do Senhor e guardar a palavra dele no nosso coração para não pecar contra ele. Vamos fazer a leitura de Marcos no capítulo 10, para que você possa guardar essa palavra do Senhor no teu coração, para você não pecar contra ele. Diz assim, a partir do versículo 2: Aproximaram-se alguns fariseus e o puseram à prova perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Jesus respondeu: O que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Aqui está falando da criação lá do Adão e Eva, que foi assim que Deus fez, homem e mulher, e disse: O homem agora deixa seu pai e sua mãe e une a sua mulher, e os dois tornam-se uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Quem é, meus irmãos, que pode separar algo que Deus ajuntou? É uma resposta assim que eu gostaria que você deixasse bem clara na sua mente. Quem é capaz de separar alguma coisa que Deus juntou? Continuando aqui a partir do versículo 10, diz assim: Em casa, os discípulos voltaram a perguntar sobre esse assunto, e Jesus lhes disse: Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então não há, minhas irmãs, nenhuma sombra de dúvidas relacionada a isso na palavra do Senhor. Primeiro que a palavra ela não precisa de grandes interpretações. A gente tem que lembrar que os fariseus tinham os mestres e doutores da lei, então eram pessoas que entendiam muito da Torá naquela época, do livro que os israelitas usavam, que os judeus usavam. E Jesus não escolheu nenhum deles, pelo contrário. Ele foi atrás dos pescadores, que igualmente deveriam saber ler e escrever, e justamente por isso, para dar esse exemplo para nós, de que a palavra do Senhor é o Espírito Santo quem revela. Não precisa de grandes estudos, de teologias e seminários. O que Deus está dizendo aqui é assim, os fariseus vieram perguntar: e por que Moisés então deu carta de divórcio? Aí Jesus vai e responde: Vocês não sabem não que desde o princípio Deus criou o homem e a mulher e juntou e disse ninguém separa? Moisés ele só fez isso por conta da dureza do coração de vocês. Ele mandou dar carta de divórcio. Aonde é que está escrito que ele disse que a pessoa que divorciava podia casar de novo? É tanto que no versículo 10 os discípulos ficaram com essa mesma dúvida que muita gente fica, não tem problema ficar com dúvida. Então os discípulos voltaram a perguntar em casa: Mestre, explica pra gente melhor aquilo que o Senhor falou. E Jesus deixa bem claro: quem repudiar sua mulher
e casar com outra, comete adultério. E a mulher que repudia o marido e casa com outro, comete adultério. Ou seja, o problema não é repudiar, é casar de novo. Então Moisés liberou a carta de divórcio. Mas onde que está escrito que ele disse o divórcio dá direito aos dois casarem? Pelo contrário, Jesus deixa bem claro aqui que tudo bem, a dureza do coração de vocês quer se separar, quer o divórcio, porém, não existe um segundo casamento, a não ser que a pessoa esteja viúva. Esse mesmo relato, feito por Mateus, a gente leu Marcos 10, esse foi o relato de Marcos. O de Mateus é em Mateus 19. E é a mesma situação. Os fariseus vêm interrogar Jesus e perguntam se é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo. E Jesus responde com a mesma pergunta, como se dissesse: vocês são doutores da lei, vocês são fariseus e vocês não sabem que Deus está escrito lá, que desde o princípio ele fez homem e mulher e juntou os dois e disse que eles serão uma só carne? Essa é a resposta de Jesus aos fariseus. E aí eles dizem: então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar sua mulher? Aí Jesus responde a mesma coisa: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem. Mas não é assim, não foi assim desde o princípio. Aí aqui ele diz: eu porém lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Aqui ele está deixando bem claro que se você repudiar sua mulher, por qualquer outro motivo, a não ser por relações sexuais ilícitas, comete adultério. Então quer dizer que se a mulher teve relação sexual ilícita, o homem tem direito a casar de novo? Não. Aqui está dizendo que ele pode repudiar, A gente não sabe o motivo pelo qual um homem repudia sua mulher. Deus deixou bem claro, Jesus deixou claro que relação sexual ilícita realmente é algo que fere a santidade do casal e que se não houver perdão da parte da dureza do coração de um dos dois, porque é por causa da dureza do coração, da falta de perdão, então pode repudiar, mas não pode casar de novo. Aí como é que a gente entende essa parte? No versículo seguinte, que é o versículo 10, os discípulos de Jesus, foram os discípulos de Jesus que perguntaram: se essa é a situação em relação ao homem e à sua mulher, não convém casar. O que ele está dizendo aqui? Então quer dizer, Senhor, que se eu casar, a mulher me trair e eu não quiser mais ficar com ela, eu posso repudiar ela, mas eu também tenho que ficar sozinho pro resto da vida, ou então até ela morrer? Aí ele diz: não, então é melhor nem casar. Por que vocês acham que o discípulo falou é melhor nem casar? Porque se fosse fácil assim, se Jesus estivesse dizendo isso que as pessoas pregam hoje, que é um absurdo, ele ia dizer assim: Senhor, eu entendi, que bom então, Porque se a mulher trair a gente vai poder casar de novo e larga ela, ia ser ótimo. Mas o discípulo disse exatamente o contrário: Senhor, mas se a situação do homem em relação à mulher é essa, não convém nem casar, é melhor nem casar. Aí Jesus vai dizer: nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, porque apenas para uns isso é dado, ou seja, é melhor casar do que abrasar. Então, se você é um homem solteiro, é melhor você casar do que você ficar ardendo em desejo e ficar com medo de casar pensando assim: será que minha mulher vai me trair? Aí eu vou ter que ficar sozinho para o resto da vida e ela vai me largar? Não. Agora, se você recebeu isso, aí ele vai explicar aqui, há eunucos, que são homens que não sentem desejo de relação sexual, que se fizeram assim. Então, o primeiro há eunucos que nasceram assim, ou seja, nasceu desde criança e nunca teve desejo sexual. Há alguns que foram feitos pelos homens. Na época dos reis, isso era muito comum. Os reis tinham lá seu harém, muitas mulheres. Eles tinham seus eunucos, que eram homens, que estavam ali com aquelas mulheres diariamente, seja no cuidado do ambiente, seja sendo mordomo daquele lugar, enfim. Aí, para que eles não tivessem relação com as mulheres, eles eram realmente castrados, ou seja, a primeira condição que Jesus dá então, se vocês vão ficar abrasando, é melhor vocês casarem, porque tem eunucos que nasceram assim. Tem outros que foram feitos assim pelos homens. E há alguns que, por causa do reino dos céus, se fizeram eunucos. E aí ele diz: quem é apto para aceitar isso, que aceite. Ou seja, minhas irmãs, quando o discípulo de Jesus, não eram os discípulos aleatórios não, eram os que caminhavam com Jesus, disseram assim: Senhor, se a condição é essa, não convém casar. Ele está dizendo: meu Deus, então quer dizer que eu só posso casar uma vez, e mesmo que a mulher me traia, eu não posso mais casar de novo, eu tenho que ficar sozinho. E Jesus, então é melhor ficar sozinho logo antes mesmo, nunca casar. Aí Jesus fala assim: mas nem todo mundo pode receber isso.
Então, minhas irmãs, ao invés de sentar no banco de uma igreja e ouvir a opinião apenas de algumas pessoas e alguns líderes, não estou desmerecendo nenhum, mas estou dizendo, sempre leia a palavra para que o Espírito Santo te revele, coloque sempre Jesus à sua frente. Nós sabemos que o Senhor mesmo estabeleceu uns para apóstolos, outros para pastores, enfim, está escrito na palavra. Só que nosso alvo é Jesus, não são as pessoas. Então, quando acontece um escândalo com alguma autoridade, algum líder, a gente não se escandaliza no sentido de esmorecer na fé. A gente entende que, assim como eles são seres humanos, nós também somos. Eles erraram, vão prestar contas com Deus. E nós vamos fazer o quê? Olhar para Jesus. Ele é perfeito, ele nunca pecou, ele é santo. Então, o nosso alvo é olhar para Jesus. Então, o que é que eu quero dizer para as irmãs nesse dia? Minhas irmãs, em nome de Jesus, entendam a opinião dos líderes, das pessoas que estão em cima de um púlpito, não é maior que o que Deus diz. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é quem diz e a gente obedece. Nós somos os servos e Ele é o Senhor. E Ele sendo o nosso Senhor, Ele diz e a gente obedece. A gente guarda no nosso coração as palavras dEle, o mandamento dEle e cumpre. Então eu quero abrir a mente e o coração das minhas irmãs. Leiam Marcos 10, leiam Mateus 19, peça para o Espírito Santo falar diretamente com vocês. Peçam para que Deus tire as dúvidas da mente e do coração de vocês em relação a essa situação. Ele vai falar com vocês, minhas irmãs. Mas o que não pode é vocês ouvirem uma opinião baseada em um versículozinho só, solto, que não faz nem sentido sozinho, que tem que estar dentro de todo o contexto para que seja entendido. E você se agarrar a isso. Entende, minhas irmãs? Então é muito importante, minhas irmãs, que vocês entendam que o Senhor, Ele não muda e a palavra dele também não. Então, se você é uma irmã que teve o casamento e ficou viúva, isso te dá direito a casar novamente. Você não está mais ligada ao seu marido porque ele já não vive mais. Porém, se teu marido está vivo, se você casou, se você ama ou não importa. O que importa para Deus é a aliança que você fez. Pai, nós te pedimos, Pai, que por misericórdia, alcance o coração das minhas irmãs que têm dúvidas sobre esse assunto, Pai. Oh, Senhor, nós sabemos como é grave, Senhor, como afeta a nossa eternidade contigo, o fato de não querermos fazer a tua vontade, somente a nossa. Oh, Senhor, não nos deixa viver guiadas pelos nossos sentimentos. A tua palavra diz que o nosso coração é enganoso, mais enganoso que todas as coisas. Então que a gente não siga o nosso coração, Senhor, nos ensina, nos ajuda. Pelo contrário, Senhor, que nós guardemos a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, Senhor. Oh, meu Deus, por misericórdia, Senhor, enche os nossos corações da Tua palavra. Enche a nossa mente e o nosso coração com as Tuas verdades, Senhor. E que Teu nome seja glorificado através da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas ações. Pai, em nome de Jesus, encontra todas as minhas irmãs que agora, Senhor, estão num relacionamento que aos Teus olhos é apenas um adultério, Senhor. Oh Deus, se revela para elas, Senhor, fala com elas, porque nós sabemos que Tu és um Deus que fala conosco. Não somos nada, somos pequenos, pobres pecadores, mas o Deus Todo-Poderoso, cheio de amor e misericórdia, nos ensina, nos guia e fala ao nosso coração, para que possamos sim, Senhor, vivermos uma eternidade contigo, porque a Tua palavra diz que o desejo do nosso Pai é que todos sejam salvos e que ninguém se perca. Então, Pai, em nome de Jesus, alcança as minhas irmãs que vivem essa situação, fala aos corações, Senhor, e livra elas desse pecado, Pai, em nome de Jesus, que elas possam viver em santidade, Pai, para que quando o Senhor voltar, assim como aquelas 5 virgens prudentes, que possamos estar assim, Senhor, com as nossas lamparinas acesas e com o nosso azeite, Senhor, para que possamos ir participar contigo das bodas do Cordeiro, Pai, como está escrito em Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, limpa as nossas mentes e os nossos corações de tudo aquilo que não vem de Ti. Nos ensina, Senhor, a sempre confiar na Tua palavra, que é fidedigna, é digna de toda confiança. Então, que possamos, Senhor, deixar para trás tudo aquilo que é do nosso desejo, que é do nosso coração, para que somente aquilo que o Senhor quer seja, Senhor, o nosso alvo, seja o nosso caminho, que ilumine os nossos caminhos, para que não os desviemos nem para a direita nem para a esquerda.
Pai, em nome de Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, nos guia, não nos deixa ser guiados pela opinião dos outros, pelo nosso coração, nem pela nossa mente, os nossos pensamentos, mas que possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia a toda a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos na certeza de que o Senhor nos ouve e que o Senhor vai nos santificar, nosso corpo, nossa alma, Senhor, em tudo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém.